Alô, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, bem-vindos. Hoje, sexta-feira, queria falar dos assuntos com vocês aí de São Paulo, um vídeo um pouco diferente, mais de opinião aí. Vocês viram, acho que todo mundo ficou sabendo, da entrevista patética do Raí e a entrevista surreal que o Daniel Alves deu ontem. Pra quem não viu a entrevista completa, no Boteco do Barulho eu fiz uma live de mais de uma hora, mostrando ao vivo as duas entrevistas e fazendo alguns comentários que eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu vou deixar no primeiro link da descrição. Se você quiser, você clica lá e você assiste a completa, se tiver um tempo aí. Eu fiquei muito indignado, primeiro com a postura do Raí, que disse que nem foi cogitada a demissão do Fernando Diniz, nem foi cogitada, que eles têm confiança total no trabalho do Fernando Diniz, ele tem respaldo total e ele acha o trabalho excelente do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz tem muito crédito, mesmo depois de ter tomado de 5 do Internacional. Só lembrando a maior goleada sofrida pelo São Paulo dentro do Morumbi, só foi isso. Eles nem cogitaram a demissão e o Raí teve a cara de pau de falar pra gente que ele tem crédito ainda. Eu não sei que crédito que é esse, se o crédito é conseguir ter ficado 8 rodadas na liderança do campeonato, se esse crédito todo vale depois da eliminação do Mirassol, Binacional, Lanús, fase de grupo da Libertadores, Copa do Brasil, LDU, Bragantino, bom, você escolhe aí, mas na cabeça do Raí, apesar de todos esses vexames e apesar do 5-1, da maior goleada, o trabalho do Diniz tem crédito, o Diniz tem crédito. E na sequência veio o Batuqueiro, que foi um show de constrangimento, que ele tem uma dificuldade de articular de articular frases, né? De colar uma palavra na outra. E ele falou cada barbaridade. Ele falou que o campeonato estava chegando no momento idôneo. Ele falou da mochila, ele fez um tratado sobre a mochila, que a mochila não carrega, quem carrega a mochila é o mochileiro, São Paulo, a mochila do São Paulo, surreal. E a frase que eu mais gostei, que ele passou a entrevista inteira elogiando o treinador, e a gente viu quem é que banca o treinador, é o Daniel Alves, que trouxe, que contratou, que manda no time. Ele falou que o Diniz é um psicólogo, é pai, é treinador, é um budsman, coach, professor de... E disse que o Diniz forma grandes jogadores, grandes profissionais, grandes pais, grandes filhos, grandes Espírito Santo e grandes amantes. Eu, sinceramente, poucas vezes fiquei com tanta vergonha na minha vida, não de torcer para o São Paulo, nem da instituição São Paulo Futebol Clube, mas poucas vezes na vida eu fiquei com tanta vergonha das pessoas que representam o São Paulo. Eu nunca tive tanta vergonha de um capitão de time, de um capitão do São Paulo, eu já vi vários. Eu nunca tive tanta vergonha de um capitão como eu tive ontem do Daniel Alves. Essa entrevista, essas duas patéticas entrevistas, repercutiram muito mal entre a própria torcida. Durante a live que eu fiz ontem no chat, era um negócio surreal, e o São Paulo bloqueou no YouTube o chat na hora das entrevistas. Foram tantos dislikes, na entrevista do Raí teve tanto dislike, tanta crítica, que na entrevista do Daniel Alves, que aconteceu 5 minutos depois, eles bloquearam o chat. Então a torcida não pôde nem opinar. Mas no Boteco do Barulho a torcida pôde opinar e a grande maioria teve. Lógico, gente que defendeu o Diniz, gente que acha que tá tudo certo. Os conhecidos que eu chamo carinhosamente de bochechas vermelhas. Mas pode ser bochecha vermelha, não enchendo meu saco, beleza. Pode achar que tá lindo, pode achar que tá tudo normal. Essa entrevista repercutiu muito mal entre a torcida e hoje teve protesto na frente do CT. A Independente protestou com faixas contra o Diniz, contra o Daniel Alves, querendo jogador, aquele protesto que a gente sabe que é tradicional, de indignação, uma postura indignada, como todos nós estamos, a grande maioria do São Paulo está indignado. E aí, o que aconteceu depois, os bastidores do São Paulo, que estão em chamas, não acontece nada, mas tá sempre pegando fogo, mas nunca acontece nada. Você já percebeu isso? Os bastidores do São Paulo estão sempre pegando fogo. É um barril de pólvora aquilo. Só que nunca acontece nada. Por isso que daqui a pouco alguém vai lá, joga água em cima do fogo e acabou, não tem nada, acabou, não tem mais, não acontece nada. Em termos práticos, nada acontece. Tá tudo sempre uma confusão, tudo em chamas.
A declaração do Daniel Alves também importantíssima. Para mim, de tudo que ele falou, da mochila, do idôneo, das atrocidades que ele falou, não, a gente só chora de rir de nervoso. Mas o que ele falou de mais importante, além de ter passado um pano monstruoso para o treinador do São Paulo, foi ter humilhado o presidente do São Paulo, ter dado um esporro no presidente do São Paulo ao vivo, numa entrevista coletiva, quando ele deixou clara a insatisfação dele e dos jogadores pela saída do Alexandre Pássaro. Isso foi recebido lá dentro do Morumbi, as pessoas recebendo da administração, nem receberam meio em choque. Porque a informação que eu tive é que o Daniel Alves foi muito contrariado a dar essa entrevista. Ele não queria dar essa entrevista. Ele foi obrigado a dar a entrevista e pelo que eu fiquei sabendo, esse teria sido um recado ao Júlio Casares para mostrar a insatisfação dele não só com o Pássaro, mas a insatisfação dele também em dar aquela entrevista. Então, se nada disso, se o Júlio Casares não fez absolutamente nada depois de ser humilhado pelo capitão do time, pelo presidente do time, vamos falar o português claro, o presidente do time real humilhou o presidente virtual do time, que é o Júlio Casares. O presidente do São Paulo deu entrevista ontem, o Daniel Alves, e cobrou e criticou publicamente uma atitude do presidente do São Paulo de demitir o Alexandre Pássaro. Como eu havia falado para vocês no vídeo de ontem, foi determinada mais uma intervenção no trabalho do Fernando Diniz, a não saidinha de bola, a gente deve ter mudanças no time que pega o Curitiba sábado, 7 da noite. O Daniel Alves, inclusive, pode até perder a faixa de capitão, que eu duvido que aconteça depois da entrevista que ele deu ontem. Me falaram até, pode ser que até a faixa de capitão vá para outro, para tirar um pouco a pressão do Daniel Alves. É o seguinte, a faixa de capitão só vai para outro se o Daniel Alves quiser. Se o Daniel Alves fala assim, tá bom, não aguento mais ser capitão, vocês estão me enchendo tanto o saco, dá pro Reinaldo a faixa de capitão. Ou seja, é isso, São Paulo é isso aí. E aí vai ter supostamente mudança no time, vai ter supostamente a saidinha de bola vão cancelar, porque quem banca eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem banca o Fernando Diniz é o Raí, sempre bancou, e agora o Muricy, porque eu falei para vocês, a cabeça do Muricy é de treinador, não é de dirigente, ele vai passar pano, lógico, e não é para o Fernando Diniz, para qualquer treinador que tivesse no São Paulo, o Muricy ia passar pano naquele corporativismo, ele vai defender sempre o treinador, então nenhuma surpresa. Só que aí, dependendo do resultado contra o Curitiba, pode acontecer a demissão do Diniz. E mais, depois desses resultados aí, depois de São Paulo estar perdendo o título está escapando entre os dedos do São Paulo, já estão revendo até o Diniz pro ano que vem. Vocês lembram que eu falei aqui várias vezes, só uma tragédia tiraria o Fernando Diniz do cargo nesse ano, nessa temporada aqui, né? Desculpa se eu faço às vezes confusão de ano que vem, ano passado, é a temporada 2020, agora a temporada 2021. Só uma tragédia se o São Paulo desse um monte de vexame, que é exatamente o que está acontecendo. Como um dos que defende o Fernando Diniz é o Raí, que vai embora agora, daqui 15 dias, daqui um mês e pouco ele vai embora no final de fevereiro, em fevereiro. Então, essa inconstância do trabalho do treinador e essas intervenções, porque não é a primeira vez que vem ordem de cima para mexer no time, que vem ordem de cima para mudar esquema tático, como aconteceu com o Luan, como aconteceu com a entrada do Arboleda, como a entrada dos meninos da base, como teve sempre essa ingerência da administração em cima de um treinador que se submete a isso, estão contestando, inclusive, o que o Diniz está fazendo aqui. Se toda hora tem que vir uma ordem de cima para alterar o esquema de jogo ou escalação de São Paulo. E essa é a pergunta que eu repasso para você. Se existe uma intervenção da diretoria que não acontece pela primeira vez, que já é a 10ª vez que acontece na era do Fernando Diniz, nesse 1 ano e meio que ele tá aí, se vão mudar o elenco a contragosto do treinador, se vão parar com a saidinha suicida do São Paulo, eu pergunto para você, qual é a função do Fernando Diniz? Por que manter o Fernando Diniz como técnico do São Paulo? Lá dentro do Morumbi existe também alguns burburinhos que dizem o seguinte, não dá para mandar embora agora, porque a gente mandou o Aguirre embora em 2018, faltando 8 rodadas e não deu certo. Não existe nenhum nome na base que seja forte para substituir. Não tem no mercado nenhum, ou seja, mais uma vez vão empurrar com a barriga, como sempre empurraram
quando o Diniz ficava na berlinda, ou era por preguiça, ou era que estava acabando o mandato, sempre empurraram com a barriga a demissão desse treinador. E mais uma vez estão empurrando com a barriga. Talvez, se o São Paulo perdendo amanhã um resultado vexatório, mais um, contra um dos últimos colocados do campeonato, a pressão fique insuportável e demitam esse cara. O que eu acho que vai acontecer? É só uma questão de opinião por tudo que eu tô vendo, por tudo que eu acompanho. O São Paulo é campeão, que tem chance de ser campeão? Tem, estamos 2 pontos só atrás do líder. Se o São Paulo ganha dos últimos colocados do campeonato, o Grêmio não ganha, o Inter não ganha do Grêmio, que não ganha faz 10 jogos, o São Paulo assume a liderança de novo. Então, não é impossível ser campeão. O Diniz sendo campeão, ele permanece no cargo. O Diniz, perdendo o título, ou perdendo amanhã para o Curitiba, ele vai ser trocado. Porque aí não tem mais como mantê-lo. A minha dúvida é, será que isso tudo vai acontecer mesmo? Será que... Porque eu acho que se for campeão, se o São Paulo for campeão, eu acho que o Diniz pode até merecer uma chance, porque se for campeão agora, vai conseguir dar uma arrancada pro título, vai conseguir uma recuperação histórica, você concorda? Depois de tanta humilhação, se o time chegar agora, se o time parar de oscilar e for campeão, méritos para quem tá lá. Nem tanto pro Diniz, né? Porque quem tá interferindo é a diretoria. O que eu acho é o seguinte, se estão vendo que o treinador, você tem que toda hora, você tem um funcionário, toda hora você tem que intervir no trabalho do funcionário, toda hora você tem que falar, não é assim, você está fazendo errado, e muda o trabalho. E outra, se o treinador se sujeita a isso, eu não vejo sentido mantê-lo. Até sendo campeão, é bom pensar. Vocês não concordam comigo? Porque senão, gente, um técnico que se sujeita a isso, ele se sujeita porque ele foi contratado pelos jogadores. Então aquilo é uma relação estranha, é uma relação que não existe em lugar nenhum. Não é que ele tem o vestiário, é os jogadores que têm o vestiário e ele tá no vestiário junto. É uma relação completamente diferente de tudo que a gente já viu no futebol. E o mais importante, que eu quero ressaltar, só a minha opinião, é uma relação que não está dando certo até agora. É uma relação que nunca deu certo, apesar do São Paulo ter permanecido 8 jogos na liderança do Campeonato Brasileiro, por causa dos interesses de outros times, por causa do nível baixíssimo do Campeonato Brasileiro. Então, é uma relação que jamais deu certo, desde que o Fernando Diniz chegou em setembro de 2019. Mas essa é apenas a minha opinião, eu queria muito saber a sua. Sinceramente, gente, eu vou torcer como nunca para ganhar do Curitiba. Não é pela permanência de Diniz, de Daniel Alves, é pelo meu time, é pelo São Paulo Futebol Clube. Jamais vou torcer para perder, para cair fora eu nunca fiz isso na vida, não vou fazer agora. Amanhã estarei aqui, live antes do jogo, a partir de 6 horas, 6h30 da noite, a gente faz uma live no Boteco do Barolo, live do intervalo, depois do jogo vídeo, depois do jogo live de novo. Eu vou torcer como nunca, porque, embora não acredite mais no título, eu tenho esperança que um milagre possa acontecer. Eu vou torcer como nunca para o São Paulo ser campeão. Porque eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Hoje, desculpa, não tem Momento Maguila, é mais um vídeo, né? Vídeo de desabafo, mas você me perdoa, obrigado pelo prestígio de sempre, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira e amanhã a gente tá aqui, torcendo como nunca não, torcendo como sempre, que eu tenho certeza que você também vai fazer isso. Fica com Deus, forte abraço, tchau, tchau.